dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos, iniciando o dia, a semana que Deus está acrescentando à nossa existência. Hoje, segunda-feira, dia 23 de janeiro. Dentro de instantes, estaremos ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão da mensagem que ele transmitiu na última sexta-feira. Espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para ouvi-lo dentro de instantes. Antes, queremos mais uma vez lembrar a todos que nós precisamos de incluir em nossas orações a nossa nação, a nossa pátria, o nosso querido e imenso país que chama-se Brasil. Nós precisamos de continuar orando, se possível for jejuando, para que tudo volte à normalidade. Sabemos que aquilo que está acontecendo não era e nem é desejo de nenhum brasileiro passarmos por tantas dificuldades na área social, na área econômica, politicamente falando, democraticamente falando, até porque nós estávamos até algum tempo atrás num clima de muita paz. E hoje nós vemos quanta convulsão, não é, nacional, quantos brasileiros que estão vivendo um verdadeiro drama sociopolítico, cultural. E nós precisamos de continuar orando para que tudo volte à normalidade. Essa é a nossa oração, esse deve ser o nosso sentimento maior. Portanto, nesse instante eu convido você a que juntos, mais uma vez, elevemos os nossos pensamentos ao trono da graça, intercedendo por nossa pátria, por nossa nação brasileira. Pai, nós queremos mais uma vez te apresentar o nosso país. Meu Deus, tem misericórdia desta nação. Não permita, Senhor, que haja tanta convulsão nacional, nem muito menos derramamento de sangue. Tem misericórdia, que a paz volte a reinar no seio desta nação. Abençoe as autoridades constituídas, tanto civis quanto militares. Abençoe a igreja, abençoe as famílias, para que tudo volte à normalidade, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, porque a Tua palavra assim nos diz: clama a mim. E é o que nós fazemos agora, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Portanto, ouve o nosso clamor e a nossa oração intercessória em favor de toda a nação. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los agora com o conjunto Embaixadores de Sião, trazendo a música Rosto de Cristo. Você precisa de ter em sua mente que Jesus é o único que pode realmente promover a paz em nossos corações, em nossa família, em nossa pátria. Deleite-se com esta música, Rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, todos eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar nos seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Bem bonito, todos. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, me inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito.
como Ele é. Aleluia! Glória a Deus! Amém! E amém, amém, glória a Deus! Agora, quando você para entender o texto, ou para o que a gente chama de exegese, né, entender de fato o que o texto está querendo dizer, Paulo ele não está querendo dizer que ela é diaconisa ou não. Paulo não está dizendo que ela tinha sido consagrada a diaconisa. Paulo está dizendo que ela era uma serva. Quando Jesus se fala como servo, a palavra lá é diácono. Outros textos que vão aparecer a diaconia, vai falar sobre o serviço seu. Entretanto, quando Paulo vai recomendar aos diáconos em Timóteo, ele está falando do ofício, do oficialato, dos diáconos que existiam na igreja como oficiais. Então aqui fica claro que Paulo não está, digamos assim, trazendo essa ideia de que a mulher ela pode ser consagrada diaconisa. Ela tem o dom de diácono. O dom. O que é o dom de diaconia? É servir a igreja como um diácono. Amém? Você serve, você é aquela pessoa preocupada, não é, Ceissa? Que serve a igreja. Então tem um dom de diaconia. Mas não existe nenhum texto neotestamentário ensinando a igreja, ou ordenando a igreja, consagrar a oficialato. Não tem. Quando se faz isso, está forçando uma conjuntura social e de igreja. Mas baseado no que a Bíblia está ensinando, não. Por isso, não deixe, mulheres, de servir ao Senhor, mesmo sem ser um oficial diaconisa. Amém? E só lembrando aos irmãos, né, porque não há ordenação, porque primeiro, a gente não tem nenhum texto neotestamentário que nos ensina isso, e outra, que o dom de diácono, ou o oficialato diácono é aquele que representa a igreja. Se você é ordenado diácono, você tem a obrigação de exercer a diaconia. Não é facultativo. Facultativo é se você é diácono, tem um dom, mas não foi consagrado. Você faz se você quiser. Mas aos consagrados, aos que foram colocados à mão, eles têm uma responsabilidade de servir a igreja, de representar a igreja. E o que muito me espanta também é esse relativismo que nós temos nos dias de hoje, de receber o reconhecimento da igreja e de uma hora para outra se relaxar e pensar que não aconteceu nada e está tudo feito, eu não quero ser mais. A gente não está pesando, sendo redundante, o peso que existe na consagração. Então, se você é consagrado diácono, você tem uma honra, você deve ser respeitado, você deve ser honrado, como tal, como oficial. E eu estou dizendo isso para toda a igreja. Honre o diácono da igreja, respeite o diácono da igreja. Amém? Porque ele é um oficial. Ele tem sobre ele uma unção de Deus para desenvolver o seu oficialato, a sua diaconia. E pesa sobre todas as pessoas que não respeitam tal oficial. Então eu quero entender que Febe, ela não era definitivamente uma diaconisa do ponto de vista do oficialato. Mas ela era uma diaconisa por causa do dom que tinha de servir a igreja. Amém? Então Paulo pede para que
a recebam com um sentimento de irmandade. E eu acho isso também interessante, porque penso que esse sentimento é aquele sentimento que constantemente nós temos quando conhecemos um novo irmão e logo vem aquela sensação que faz tempo que conhecemos essa pessoa. Eu sempre vivo isso. Não sei se você vive isso. A gente vai para outra comunidade, conhece um irmão, conhece um pastor, e parece que a gente se conhece há muitos anos. A gente tem essa sensação de que conhece há muitos anos. Então aqui Paulo, ele pede para que a igreja de Roma tenha esse sentimento de irmandade para com Febe. Receba como se ela fosse uma pessoa conhecida há muito tempo. E ele diz no versículo número 2: para que a recebais no Senhor como convém a santos. Ou seja, receba a irmã Febe, porque ela é da irmandade, ela é cristã, ela é crente, ela é evangélica, ela é digna de confiança, não é? Receba ela como uma irmã. E aquilo que ela, como uma irmã, precisar da igreja, que os irmãos da igreja não deixem faltar nada. E aí ele diz: e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar. Vós vier a precisar. Porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Olha o trabalho dela. Ela se destaca do trabalho dela porque era uma pessoa que servia a igreja. E era uma pessoa que, de fato, ela ajudava as pessoas da igreja na sua necessidade. E de tal forma que ela ajudou o apóstolo Paulo na necessidade dele. Eu não sei se era para levar o almoço, se era para levar o café, a janta, uma roupa na prisão. Eu não sei se era para dar uma palavra ao chefe da guarda, alguma coisa, mas ela serviu a ele. Assim como ela era muito útil na igreja, servindo aos irmãos. Você está entendendo que aqui Paulo não está colocando se o irmão merecia ou deixava de merecer. Ele está dizendo que ela servia. Ele não vai discutir se fulano de tal merecia ser servido, se o outro ali achou ruim porque ela... Não, ele está dizendo, olha, ela serve aos irmãos e serviu a mim. Ela serviu a muitos. Então, igreja de Roma, quando ela chegar aí, no que ela precisar, sirva. Aí eu me lembrei de novo do México. Os irmãos do México, eles tinham isso no coração, implantado desde a sua cultura. Aquilo que os brasileiros ali precisassem, eles iam. Se eu dissesse, eu quero ir no centro, rapidamente chegava uma pessoa com um carro. Bora, pastor. Entende, irmãos? Quer comer o quê, pastor? Quer ir para onde? Era o tempo todo eles servindo. Agora, em contrapartida, eu penso que nós como igreja, a gente tem uma lacuna muito grande. Eu vou chegar lá. Olhem de novo para a Febe. Febe, ela tem um serviço prestado à igreja fenomenal. Paulo não entra em detalhes sobre o que Febe especificamente fazia, mas ela se destacou ajudando os irmãos da igreja, a igreja de Corinto, e ajudando ao próprio apóstolo. E sobre isso, eu me lembrei uma coisa que vi e aprendi. Em uma das minhas viagens, essa especificamente, era uma viagem de férias com a família, eu fui recebido numa casa. Eu e minha família recebidos numa casa. E quando nós chegamos nessa casa, nos colocaram a gente num quarto, com tudo estruturado. Em cima da cama, toalha, sabonetes, tinha um frigobar, estava com refrigerante, com água, com chocolate. E aquilo me chamou a atenção. O banheiro com toalhas, tudo limpo, perfumes, escova de dente descartável, pasta de dente. E aí a gente viu tudo aquilo ali, descemos e quando a gente começou a conversar, a gente foi agradecendo. E eles disseram, essa família, que era assim a visão da igreja deles. Chegou um ministro do evangelho na casa deles, é como se chegasse um rei.
tinha que ser de tudo do bom e do melhor para aquele ministro e para a sua família. Aí eu me envergonhei, porque para a nossa cultura, nós congregacionais, a minha mesmo, a minha cultura é de fundo de igreja. Tá bom, bota ele lá no fundo da igreja, tá em ordem. Um colchão aí, bota ele no colchão aí. Não quer saber se está com frio, se está com calor, se tem muriçoca. É como qualquer coisa aí. Como eu sou da caserna, não é? Sou militar, eu pode estar no mato que eu durmo. Quer dizer, passa a noite. Mas não esquenta não. Mas é uma falta de respeito muito grande contra o ministro do Evangelho. É uma falta de honra. E eu vou rogar para mim mesmo. Quantas vezes nós somos desrespeitados, humilhados, pisados, confrontados, desrespeitados. Eu sei que isso é uma escola para mim, mas parece que tem gente que já está na universidade para fazer isso. Me espanta, porque eu chego em outra realidade, eles tratam o ministro de uma forma bem diferente. Aí você pode dizer, não, mas Júnior é muito chato. Independentemente se eu sou chato ou não, eu sou ministro do Evangelho. Eu não tenho culpa. Está entendendo, irmãos? Não é a pessoa, é a sua função, é o seu ofício, é o seu chamado, é a sua vocação. Então, nós precisamos como igreja desenvolver o respeito para com os ministros da casa de Deus. Porque isso não é eu que estou inventando, não é eu que estou querendo para mim não. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia ensina. Por isso que eu estou dizendo, quando eu estava lendo isso aqui, eu disse, Senhor, vou ter que dizer isso, diga. Eu sei que não vai mudar amanhã. Não vai mudar não amanhã. Mas eu acho que esse é o primeiro passo que eu estou fazendo aqui. Esse ano, eu e Irama, a gente combinou de tirar as férias em março. É o aniversário dela e o meu. A gente, vai viajar. Porque ano passado, o meu aniversário passou e a Guerra do Calvário não fez nada. Não estou cobrando não. Mas isso não se faz ao ministro do Evangelho. Não faça isso com o pastor Bosco. Não faça isso com o próximo pastor daqui. Isso é feio. Amém? É meu sincerônio, né? Então, fecha esse sincerônio e vamos terminar o sermão de hoje. Irmãos, a partir do versículo de número 3, vemos o apóstolo saudar algumas pessoas. E provavelmente eram da igreja de Roma, a qual ele conhecia, como eu disse no início. Inclusive, seus trabalhos na igreja, não é? Alguns desses irmãos trabalharam com Paulo. A exemplo do casal que ele vai citar, Priscila e Áquila. E esse casal que tinha a mesma profissão de Paulo, né, Priscila e Áquila, eram fazedores de tenda. Provavelmente eles tinham trabalhado também, porque Paulo disse que não queria ser pesaroso para a igreja de Corinto. O casal estava em Corinto, então provavelmente eles trabalharam junto para vender as tendas e então levantarem recursos para a igreja. Esse casal, Priscila e Áquila, é citado por Lucas quando escreve Atos capítulo número 18. E era um casal então que cooperava com Paulo também no ministério, em destaque, porque esse casal ajudou Paulo não só em Corinto, mas também ajudou Paulo lá em Éfeso, porque o casal tinha sido retirante, um dos judeus retirantes de Roma, quando houve a perseguição,
Então, provavelmente, eles tinham se estabelecido naquela região e ajudou Paulo na igreja de Éfeso. Então, eles estavam inseridos no ministério de Paulo e faziam, então, o trabalho de Paulo juntos. E aí, verso 3, ele diz justamente isso, assim, a ideia, não é? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores com Cristo. Então, a ideia de cooperadores é que esse casal trabalhava com o apóstolo Paulo. Eram cooperadores com Paulo, estavam ali no batendo com Paulo, viajava com Paulo, trabalhava para levantar recursos para a igreja junto com Paulo. E aí Paulo então faz essa saudação, que agora esse casal não estava mais com Paulo, estava já em Roma. Eles estavam em Roma, provavelmente tinha uma igreja na casa deles, né, porque Paulo vai mandar uma saudação, versículo número 4, aos quais pela minha vida se arriscaram e a sua própria cabeça, e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Aí, verso 5, na verdade, saudai igualmente a eles que se reúnem na casa deles. Então o apóstolo Paulo, ele sauda esse casal, reconhece eles como cooperadores, e além do mais, esse casal, ele participou de um episódio que não é mencionado em Atos, em que eles arriscaram a vida deles por causa de Paulo. E o apóstolo, então, ele é agradecido e menciona aqui nesse texto, no versículo 4, aos quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Então, eles cooperavam com Paulo, ajudavam Paulo no ministério, amém? Os irmãos estão aqui ainda? E, consequentemente, eles fizeram alguma coisa para proteger Paulo, a ponto de arriscarem a sua própria cabeça, de serem mortos. Olha que coisa legal. E aí, irmãos, pelo fato de citar uma igreja de gentios, alguns estudiosos vão dizer que provavelmente essa igreja é a igreja de Éfeso. Por quê? Porque lá em Éfeso houve uma confusão com Paulo e muita gente se juntou para bater em Paulo. Alguns estudiosos vão dizer que foi nesse momento então que Priscila e Áquila se colocaram, né, para defender o apóstolo Paulo, ou seja, arriscou o próprio pescoço para isso. E aí a gente entende também que é nesse momento que Priscila e Áquila estavam morando novamente em Roma e tinha na sua casa uma comunidade que se reunia como igreja. Versículo 5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, saudai o querido Epineto, ou Epineto, primícias da Ásia para Cristo, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. E aí ele vai continuar nos próximos versículos a saudação para mais ou menos 27 irmãos daquela igreja. Com isso, irmão, nós concluímos nessa noite que é necessário reconhecer que existe gente, que abusa da generosidade, abusa da nossa generosidade. Naquela época, né, já havia registro de pessoas que se diziam ser enviados por Deus para fazer a obra, mas na verdade eles eram charlatões, homens soberbos e vaidosos, que estavam se aproveitando dos próprios irmãos aonde eles chegavam. Mas sabe, irmãos, isso não significa que devemos anular a nossa hospitalidade. Isso não significa que nós devemos anular a nossa generosidade. Isso não significa que nós devemos, então, deixar de ter a nossa responsabilidade de honrar os líderes e os irmãos em Cristo. É muito triste quando nós nos comportamos assim. Mas eu digo, muito mais triste é quando nós nos comportamos assim e nos sentimos bem, como se nada estivesse acontecendo. É pior ainda. Outra coisa, irmãos, que eu destaco aqui, para que a gente venha mudar, é na verdade o nosso serviço ao Senhor. O nosso serviço na igreja. E aí eu penso que a gente deve rever a nossa desistência. Se você desistiu, se você desanimou, se você não vê mais, eu vou usar essa palavra, mas não é essa palavra. Se você não vê mais vantagem em servir ao Senhor, digamos assim,
sentido de estar servindo ao Senhor. Eu acho que você precisa rever a sua espiritualidade. Por quê? Porque Deus nos chamou para ser servo. E é para servir a igreja mesmo. Então eu acho que a gente deve rever as nossas desistências, a falta de ânimo, a falta de paciência, como eu já falei aqui em outras vezes. Eu sei, irmãos, que para isso nós precisamos de um renovo. E esse renovo eficaz, ele só vem pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo formulado por nós. Então desde aí já temos um caminho aberto, uma trilha para seguir. Buscar a face do Senhor. A gente precisa ter uma visão renovada do que é o reino. A gente precisa ter uma visão renovada para que a gente possa trilhar esse caminho do novo, do renovo. E eu quero dizer para você que isso precisa acontecer hoje. Hoje. Amém, irmãos? Agradecemos a todos que estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a você e a toda a sua família. E não esqueça, mês de janeiro, mês branco, nós estamos sempre às manhãs de escola dominical, realizando palestras, mensagens que podem trazer conforto, consolação, ajuda àquelas pessoas que estejam em depressão ou cheias de ansiedade. Tivemos na nossa escola dominical de ontem uma abençoadíssima EBD, onde tivemos mais uma palestra alusiva ao mês branco. Você não pode perder no próximo domingo. Que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço virtual e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.